Eu sei que muitas vezes você tá cansado, eu sei que muitas vezes dói, incomoda, eu sei que muitas vezes a gente não consegue dar 100% de nós mesmos e que é um fardo muito pesado pra gente carregar, esse de querer melhorar de vida. Mas vai por mim, esse fardo é muito mais leve do que aquele que a gente teria que carregar se a gente não estivesse fazendo nada pra mudar de vida. Esse fardo que eu comentei, esse fardo de buscar ter uma vida melhor, de buscar ser alguém melhor, ele sim é um fardo pesado, mas ele é muito necessário pra gente. E a gente precisa saber lidar com isso, saber lidar com esse fardo de essa constante busca nossa de querer se tornar uma pessoa melhor. E aqui eu vou trazer alguns pontos que, na minha visão, fazem sentido para essa pauta. Eu entendo que o primeiro passo é a gente entender que a gente é muito privilegiado de estar carregando esse fardo que muitas vezes é pesado. E eu sei que aqui parece meio contraintuitivo, porque a gente pensa em fardo e a gente pensa em algo negativo, algo que é difícil de sustentar, difícil de manter. Mas aqui eu tô falando em relação ao nosso privilégio relacionado ao nosso propósito. Se a gente muda um pouco a ótica da nossa visão e passa a enxergar todos esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia, que estão aparecendo nessa nossa jornada de autoconhecimento, nessa nossa jornada de desenvolvimento pessoal, de busca por ser alguém melhor, por estudar mais, por saber mais da vida, por fazer um projeto que a gente acredita, a gente consegue de fato entender que a gente vive numa certa bolha. E quando eu falo aqui de bolha, eu digo no sentido de a gente é muito de fato privilegiado de conseguir ter uma certa opção de escolha, por mais que muitas vezes se pareça meio restrita, de algo que a gente quer para nossas vidas. Pense comigo, se você vai pensar nas pessoas que trabalham hoje num trabalho que elas odeiam, que tem um chefe que elas não gostam, que vivem uma vida que elas não veem sentido, que estão em relacionamentos que para elas estão falidos, estão fadados ao fracasso, quantas dessas pessoas não aceitariam trocar com você esse fardo que elas estão carregando por um fardo que está muito mais alinhado a um propósito? E quando eu falo de propósito aqui, eu estou falando de você do outro lado que está olhando o meu vídeo, e o que eu tenho certeza é que compartilha comigo essas ideias de buscar se tornar uma pessoa melhor, buscar estudar mais, aprender mais sobre as coisas, de criar algo novo que faça sentido para você. Se você entender de fato que essa nossa jornada, ela de certa forma é uma jornada de privilégios, no sentido de, por mais que a gente passe por desafios, por etapas que são de fato complexas de serem passadas, de dúvidas, de medos em relação ao nosso futuro, a gente já está nesse processo do nosso sonho. A gente já está nessa jornada, por mais que seja lá no início, de criar algo, de fazer algo novo e, mais importante, fazer algo que a gente acredita, fazer algo que esteja alinhado com o nosso propósito. Eu vejo muitas pessoas se perdendo nas suas trajetórias de vida porque elas não estão felizes nos trabalhos, nos relacionamentos, e não veem sentido nisso que elas fazem, aonde elas estão, e elas só precisam justamente de um sentido, de um significado, de um propósito que elas olhem e consigam acreditar nele, que elas consigam de fato depositar valor, depositar esperança até de certa forma nesse propósito, nesse projeto, nessa criação que elas têm. E elas não têm isso hoje, então de uma certa forma é uma cegueira de propósito, uma cegueira de objetivos de vida, que muitas vezes por estar nessa rotina do dia a dia, por já estar num trabalho que não gosta, por não conseguir muitas vezes tempo para ela mesma, ela fica olhando a vida passar, e passar, e passar, e só reclamar dos problemas, entra nessa espécie de looping em relação aos problemas que tem na vida dela, e nunca vai chegar num consenso, e nunca de fato vai conseguir quebrar essa barreira de olhar para cima do muro, de conseguir olhar a vida com mais propósito, mais significado. Se a gente for pensar, a gente passa por diversas adversidades. É verdade, todo mundo passa. É do ser humano. É do brasileiro, vamos dizer assim, ainda mais, de certa forma. Só que aqui o segredo, na minha visão, é a gente conseguir escolher quais as diversidades que a gente vai abraçar. É escolher quais lutas e quais guerras valem a pena serem lutadas. Porque a gente, de qualquer forma, vai entrar em guerra nas nossas vidas. Claro que no sentido figurado, né? Mas a gente vai entrar em guerra sem necessariamente precisar estar com uma espada na mão.
A gente vai entrar em momentos de conflito nas nossas vidas, a gente vai entrar em momentos de desespero, como eu falei no vídeo anterior, de incertezas, de dúvidas, mas aqui o que vale a pena ser vivido é a gente entrar nessas dúvidas, nessas incertezas, em algo que a gente acredita, em algo que seja maior que nós mesmos. E aqui cabe uma frase de um escritor polêmico, mas que na minha visão faz muito sentido, pelo menos em relação à frase, que é do Charles Bukowski. Ele fala sobre: encontre algo que você ama e deixe que isso te mate. Eu sei que isso parece meio radical, meio extremista, mas a ideia do conceito é um pouco menos bélica, vamos dizer assim, do que parece. Quando ele fala sobre isso, ele está falando muito mais sobre a gente encontrar um propósito, algo que a gente acredite não só da nossa cabeça, mas com o nosso coração. E parece poético isso, mas eu vejo que é uma realidade. Quando as pessoas elas têm um propósito definido, quando elas têm um coração em chamas para aquilo que elas acreditam, quando elas têm uma visão de mundo que é maior que elas, que está num outro patamar de importância, de prioridade na vida delas, elas conseguem passar por momentos negativos, elas conseguem passar por esses momentos de dúvidas e conseguem prosperar, conseguem fazer as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer. Então, quando a gente torna esses desafios parte da nossa jornada, a gente entra nessa etapa de carregar um fardo que sim é pesado, mas que a gente vive num privilégio de poder carregar ele, porque as outras pessoas também estão carregando fardos, também estão passando por problemas, mas estão passando por problemas e por fardos que elas não queriam estar passando. Porque elas estão vivendo em situações que elas não queriam estar vivendo. E isso faz muita diferença. Novamente, a gente sempre vai ter uma guerra, sempre vai ter uma batalha para trilhar, para enfrentar. Só que o que faz a diferença é no que a gente está lutando, qual a bandeira que a gente está levantando, o que a gente acredita quando a gente está fazendo isso. Uma guerra sem propósito, sem significado, não vale a pena ser lutada. E a outra visão que eu quero trazer aqui é sobre o peso da ambição. E o peso da ambição ele vai te levar aonde o peso do conformismo nunca vai te levar. E aqui novamente a gente vê muito essa questão de o quão é um presente da vida, do universo, de Deus, daquilo que você acredita, a gente ter algo que vale a pena ser vivido, que vale a pena ser lutado. O peso dessa ambição que você aí do outro lado, que eu tenho certeza que passa, tem, eu sei que ele é muito difícil de lidar muitas vezes. Você sendo uma pessoa ambiciosa, muitas pessoas vão virar pra você e vão falar: por que você tá pensando assim? Por que você não aceita ficar, sei lá, no trabalho que você tem hoje? Por que você não aceita se relacionar com uma pessoa mais ou menos? Claro que eles não falam isso de forma explícita, mas as pessoas estranham quando você tem uma ambição, quando você não aceita o pouco, quando você quer mais da vida, quer mais pra si mesmo. Quer mais não só dinheiro, mas quer mais experiências, quer conhecer novas pessoas, quer visitar países que você não visitou, quer conversar com pessoas que você nunca conversou, ler livros diferentes, criar algo novo, um projeto, algo que você acredita. Quando você está nesse processo, parece que as pessoas te olham como uma ovelha negra da situação, como alguém quase que um ET, alguém que não é para estar ali, que está fora de contexto, e que o certo, na verdade, seria a gente se conformar, ou seja, o conformismo aí fazendo parte de algo que já existe hoje, do status quo, do que já tem hoje, sabe? Você não se sente você quando você tá nessa situação. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo aconteceu muito. Eu estar num ambiente de trabalho que para mim não fazia sentido, eu ver as pessoas à minha volta falando que era muito arriscado eu buscar algo melhor para mim, que era muito arriscado, sei lá, começar um projeto aqui no YouTube ou em outro lugar que fosse, e que na verdade o risco que se correria fazendo isso, saindo da média, buscando algo diferente, não valeria a pena ser vivido para essas pessoas. Mas é aí que tá o engano. Mas é aí que tá a diferença. Por isso que o sucesso acaba não sendo para todos. Claro que eu sei que tem muitas questões que a gente não pode ignorar aqui, de falar que todo mundo veio do mesmo lugar e tem as mesmas oportunidades, porque eu sei que não é uma verdade também. Mas quando a gente pega essa oportunidade que a vida nos dá, no momento que for, e a gente escolhe fazer diferente com ela, é isso que vai nos destacar das outras pessoas. E essa guerra ela não pode ser com outras pessoas, ela tem que ser interna. A gente tem que ser melhor que nós mesmos. Como se cada dia a gente tivesse que finalizar a nossa versão do dia anterior para ser uma pessoa melhor, ser alguém melhor.
E realmente não vai ser para todo mundo essa jornada. Eu vejo que muitas pessoas não consideram que vale a pena viver isso, essa incomodação, esse fardo pesado da ambição para ser carregado. E não há problema nisso. Mas se você vê sentido nisso, se você vê sentido em carregar esse fardo da ambição, eu considero que você está no caminho certo. Porque se algo te incomoda, se a sua vida hoje não é ainda a vida que você quer ter, se você sente aquela sensação no seu peito, algo queimando, quase que fisicamente falando por você, é porque tem alguma coisa dentro de você que queima, tem alguma coisa dentro de você que de fato acredita em algo maior, que tem uma visão de futuro, que tem um propósito, uma mensagem, uma ideologia que você acredita, que vale a pena ser vivida, que vale a pena botar em prática esse projeto, que vale a pena botar em prática tudo isso que você tem na sua cabeça hoje para fazer. E esse fardo da ambição, por mais que seja pesado, ele consegue te levar em lugares, em experiências que o fardo do conformismo nunca vai te levar. O conformismo é um fardo que ele é estacionário, ele vai te manter no mesmo lugar, você vai ficar com aquele peso tão grande nas suas costas que você não vai querer fazer nada, vai querer continuar onde você está hoje por medo de tentar algo novo, você vai se sujeitar a relacionamentos horríveis por um nível de carência e de falta de amor próprio, você vai aceitar estar num emprego que você não ganha bem, que não é respeitado, porque não sei o que pode acontecer se eu sair disso, você vai se conformando com as coisas da vida, você não vai tentando algo novo, não vai querer aprender algo novo e vai ficando como se fosse um museu preso num passado. Enquanto que as pessoas que aceitam esse peso da ambição, botam nas suas costas e vão fazer, vão para a vida, vão criar movimento em suas vidas, elas se destacam de uma forma completamente diferente. Elas veem sentido naquilo que elas fazem e, por mais que seja pesado carregar esse fardo, ele é muito, mas muito mais leve do que o do conformismo. Então, quando você chegar num nível da sua vida e você olhar para trás a trajetória que você percorreu, por mais que tenha passado por diversos problemas, por mais que tenham tido noites de sono que você não conseguiu dormir, de estar pensando, maquinando, criando algo na sua mente para melhorar a sua vida, para fazer algo bom para as pessoas, para criar novas ideias, tendências, você vai ver que valeu a pena perder, entre aspas, essas noites de sono, muitas vezes a sua tranquilidade, para conseguir chegar e construir o que você construiu. Enquanto que as pessoas que se mantiveram no medo, na conformidade, não criaram nada e vão olhar para trás com certeza muitos arrependimentos. Tem aquela frase que fala que os maiores sonhos estão dentro dos cemitérios. São de pessoas que nunca conseguiram de fato criar algo para elas mesmas, por mais que muitas vezes elas tivessem também isso no coração, porque ficaram com o peso da conformidade para elas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do assunto, comentem aí embaixo também. Tragam algumas situações de vida que vocês passaram. Se possível, deem um like também. Se não é inscrito no canal, fiquem à vontade para se inscrever. Muito obrigado e até mais.